A mídia de todo o Brasil está se rendendo ao time do Flamengo. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. Chorem. Paga o pilhado. Chorem. Paga o pilhado. Só chorem. Paga o pilhado. Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras. Pessoal, após o Flamengo se tornar o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores, a mídia está se rendendo e elogiando o time do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aí no que o VSR, juntamente com o Pilhado, falou a respeito do time do Mengão. Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Você foi muito maltratado, Wes, para essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores porque isso vai ser muito deselegante, mas com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é a competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, que quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando, e eu dei um grito e falei assim: vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500 que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Eu quero fazer esse vídeo aqui para um bando de idiota no meio da torcida do Flamengo, ó, que fala que o Flamengo, eles se acham e eles não são maiores em nada. Então vamos lá. Maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro sem título dado pela CBF. 2, maior torcida, olha isso aqui, ó. Maior torcida disparada do Brasil. Então eu só vou fazer uma perguntinha para vocês que querem desmerecer o Flamengo porque são um bando de recalcado. O Flamengo, olha aí, ó, é gigante. O Flamengo é o maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro sem título dado. Vai, toca a sirene. Toca a sirene. Toca. Pra alertar vocês. O Flamengo é gigante. E chupa a vampeta. Chorem. Paga o pilhado. Chorem. Paga o pilhado. Só chorem. Paga o pilhado. Quem também se rendeu ao time do Flamengo foi Galvão Bueno, e em suas redes sociais trouxe uma fala impactante a respeito do Mengão. É tetra, é tetra! São 40 milhões de torcedores gritando. É a nação rubro-negra comemorando. No estádio em Lima, em um Maracanã quase lotado no Rio e por todos os cantos do Brasil. O Flamengo é o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Danilo, o herói do jogo, com um golaço de cabeça e uma grande partida. Arrascaeta, o craque do campeonato, e Felipe Luiz, sem dúvida, o melhor técnico. Mas o Flamengo não é feito só de nomes. O Flamengo é a força de uma camisa, de uma história, de jogadores que se entregam até além dos limites que o físico permite. E hoje tudo isso foi necessário para bater um grande adversário. Um Palmeiras forte, valente, muito bem dirigido por um grande técnico e que lutou até o último segundo. Mas o tetracampeão mostrou que é o melhor time do Brasil e está a uma vitória do título brasileiro, que tem tudo para vir na próxima quarta.
Então dá sim para esperar que esse time faça um grande torneio intercontinental lá no mundo árabe. Por que não sonhar? Afinal, o Flamengo já é esse ano campeão carioca, campeão da Supercopa Brasileira, tetra da Libertadores e virtual campeão brasileiro. Parabéns, Flamengo. Faça festa, nação. Chega pra cá, vamos falar desse Flamengo campeão aí. Mais um título, porque futebol se faz com dinheiro e com gestão. O Flamengo ajustou as contas lá atrás, ainda com Bandeira, e tava na cara, gente, na cara, tava escancarado, que depois que organizasse, tomaria a frente do futebol sul-americano, e já aconteceu, tá? Já aconteceu. Esse título aí foi mais um de um clube que tem efetivamente a maior torcida do continente. Tem o maior orçamento do continente. Tá muito bem organizado. Fatura mais que todos os outros, mas é disparado e tem errado muito pouco administrativamente e também no futebol. Gente, o Flamengo traz jogadores de grandes ligas europeias. Até o próprio Danilo é um exemplo disso. Se tornou o primeiro jogador a ser bicampeão da Liga dos Campeões e da Libertadores, inclusive fazendo gols nas duas finais, né? Lá em 2011, eu narrei a final lá no Pacaembu, ainda pela Rádio Minas. Então, assim, com esse título aí, o Flamengo se tornou o maior campeão da Libertadores entre os clubes brasileiros, mas já vai se encaminhando daqui a pouco para ser o maior campeão também do continente. Gente, o Flamengo ganhou 3 Libertadores em 6 anos. Isso é hegemonia. Isso é hegemonia, tá na cara que é. Agora, para fechar esse vídeo aqui, não tem como. Eu preciso falar de um cara que caminha. Eu respeito quem pensa o contrário, tá? De um cara que caminha para se tornar um dos grandes treinadores até do mundo, hein? E eu tô falando do Felipe Luiz. Chega aí ao 4º título como treinador. Ele é muito jovem, dedicado, entrega ao projeto mesmo, muito dedicado, muito capaz. Copa do Brasil em 24, Supercopa 25, Carioca 25, Libertadores 25 e Brasileiro 25 também, sabe? Então o Flamengo campeão mais uma vez. Quem quiser fazer frente, que se organize, que fature, que saiba gastar, que use cada vez mais os dados para administrar, para contratar, para manter jogador, para demitir, sabe? Para gerir seus clubes em geral. Porque cada vez mais será difícil parar os caras. Como é que você vai parar um clube que é o que mais fatura, que tem mais torcida, que é bem gerido, né? Então, é espelhar, tentar fazer igual, porque, de fato, daqui a pouco eles estão... O Flamengo está se encaminhando para daqui a pouco ser o maior campeão da Libertadores entre os clubes sul-americanos. Não dá para duvidar se continuar nessa toada aí, não é isso? Então, parabéns aí ao Flamengo, aos flamenguistas. E se tratando do Flamengo, não poderia faltar também os antes, né? Vamos dar uma olhadinha aí no que os antes falaram a respeito desse título inédito no Brasil e que se consagra campeão o Flamengo. Tetracampeão da Libertadores o Flamengo. Eu vou falar título justo, merecido, inquestionável. O Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras. Palmeiras de novo deveu o futebol. Ok, também acho que o Pulgar deveria ter sido expulso no primeiro tempo na entrada do Fux. Agora, de resto, o Flamengo mandou no jogo. O Palmeiras criou muito pouco. O Palmeiras nem parecia o Palmeiras, né? Só chutão, chuveirinho. Então, título merecido. E um ano que termina para o Palmeiras muito mal. O Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, vice no Brasileirão do Flamengo e agora vice na Libertadores para o Flamengo. E o Flamengo está aí. É um timaço, é um elenco incrível, então tem que falar não. Título mais do que justo. A conquista do Flamengo da sua 4ª Libertadores, que coloca o clube numa posição inédita no futebol brasileiro, é reflexo de uma longa história de reconstrução. O Flamengo é um clube fundado em 1895 e que foi reconstruído a partir de 2013, quando cortou na própria carne, passou a priorizar pagamento de dívidas, passou por uma profunda reestruturação, sem contratar jogadores caros, abrindo mão do seu principal atleta naquela época, o atacante Wagner Love. Um período difícil, demorado, um trabalho de paciência que contou com o apoio da maior parte da sua torcida e que passa, em um determinado momento, a devolver ao clube e aos seus torcedores aquilo que eles esperavam
como recompensa pelo sacrifício feito durante um determinado período. O Flamengo chegou de 2019 para cá, em 7 edições da Copa Libertadores, em 4 finais, e ganhou 3. Com aquela de 81, nos tempos de Zico e companhia, chega a 4. Isso não é coincidência, isso é um reflexo, o resultado de um trabalho que ninguém quer fazer no futebol brasileiro. Vários clubes que hoje estão encalacrados em dívidas, como o Flamengo estava ao final de 2012, poderiam tentar um caminho semelhante, mas preferem continuar na gastança, continuar na irresponsabilidade na gestão e longe das grandes conquistas. Com isso, fica ainda melhor para o Flamengo, 4 vezes campeão da Libertadores da América. Pessoal, o Flamengo é o primeiro time brasileiro a se consagrar tetracampeão da Libertadores. Um feito histórico para o time brasileiro, um feito histórico para o time do Flamengo. O Flamengo que estava com essa Libertadores engasgada para enfrentar o time do Palmeiras, né? A gente já sabe o que foi que aconteceu, né, na última Libertadores, quando houve o confronto entre Flamengo e Palmeiras, e naquela vez o Flamengo não se consagrou campeão, mas dessa vez o Flamengo, além de se consagrar campeão, foi também o primeiro time brasileiro a se consagrar tetracampeão da Libertadores. O Flamengo que foi campeão historicamente em cima do Palmeiras. E como se diz a frase, ninguém morre nos devendo, né? O pessoal do Flamengo aí, os torcedores do Flamengo enfatizaram bastante essa frase, e no final deu tudo certo, o Flamengo campeão da Libertadores, e o Flamengo vai sim se consagrar campeão brasileiro e vai tornar o time do Palmeiras vice 2 vezes. Porque vice 2 vezes? Vice a primeira vez na Libertadores e vice também para mim no Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras passou muito tempo na liderança do Campeonato Brasileiro e desta vez perdeu a liderança para o time do Mengão. Então, o Flamengo, após se consagrar também campeão brasileiro, vai fazer com que o Palmeiras se torne vice mais uma vez, né? Então, o Flamengo este ano está batendo no time do Palmeiras. Haja visto aqui também, no último jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras levou um sacode do time do Mengão dentro do Maracanã. Quem não lembra daquele jogo maravilhoso do time do Mengão, a qual o Flamengo massacrou o time do Palmeiras. Mas e aí? O que é que vocês acham a respeito de tudo isso que foi falado aí do time do Mengão? Qual as suas, né, análises aí? O que é que vocês acham aí que foi dito, né? Qual o seu ponto de vista? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.